Olá, pessoal! Hoje vamos iniciar aqui mais uma aula da área de linguagens do UPT-UESC. Eu sou a professora Elizabeth e vou estar aqui com vocês para mais uma aula, certinho? Vamos falar hoje de um tema importantíssimo para os nossos estudos aí nessa área de redação e vamos falar sobre as 5 competências para a redação do Enem. Primeiro, antes de tudo, né, vamos falar sobre a redação. Afinal, o que é essa redação? A redação é um texto dissertativo argumentativo e o texto dissertativo argumentativo é composto basicamente por introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, o seu texto tem que ter aí pelo menos 3 parágrafos, certo? Um parágrafo para a introdução, um parágrafo para desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão. Sobre essa estrutura do texto dissertativo argumentativo, nós vamos tratar especificamente em outro momento, em outra aula, certinho? O que a redação exige de nós, né? Quais habilidades, né, nós precisamos desenvolver ao longo dessa redação? A de leitura, tanto a de leitura de mundo, as leituras que nós temos ao longo da nossa vida toda, que constituem os nossos conhecimentos prévios, e a leitura dos textos que estão postos lá na prova, dos textos motivadores, do enunciado, certo? Interpretação, né, que está aí, ler, passa, exige essa questão da interpretação. E, por último, a escrita, certo? Então, primeiro vem a leitura, essa leitura interpretativa, que não é só decodificar, mas interpretar, entender, refletir sobre. E, em seguida, a escrita, certo? E aí, vamos falar sobre as competências. Falando sobre as competências, nós temos 5 competências, tá? Nós vamos ver cada uma delas. Agora vamos ver a primeira competência. Lembrando que a prova de redação do Enem vale 1.000 pontos, não é isso? Por que 5 competências? Porque cada uma dessas competências vale 200 pontos. Então, se você contempla a competência 1, você garante 200 pontos. Se você contempla a competência 2, mais 200, 400 pontos. Se você contempla também a competência 3, 600 pontos. E assim por diante, até completar, se você contempla as 5 competências, 1.000 pontos, certo? E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre qual é o olhar também do corretor ao fazer essa avaliação do seu texto, certo? Então, o que é exigido? Qual a primeira competência que você deve ter ao escrever a sua redação? A competência 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, certo? Então, é o conhecimento das normas gramaticais, no momento da escrita, por se tratar de um texto dissertativo argumentativo, e estamos num ambiente formal de comunicação, que é uma prova, não é isso? De vestibular, de Enem. Então, nós temos que demonstrar o domínio dessa modalidade escrita formal, tá bom? Vamos ver mais um pouquinho sobre isso. Aí, o que compreende essa competência 1? As questões sintáticas de concordância verbal e nominal, regência, uso de crase, pontuação. Pontuação é importantíssimo, hein, gente? Nós sabemos que para a compreensão de um texto que não está bem pontuado, pode até ter compreensões duplas, né? Duplos sentidos a partir do uso errôneo da pontuação. Então, vamos ter muita atenção aí e relembrar esses conceitos, tá bom? Desvios de convenção de escrita. Outra coisa, outro olhar que vai se ter para a nossa redação. Ortografia, certo? A escrita das palavras. Uso do hífen. Separação de sílabas, e aí uma coisa, né? Tem a ver com outras. Muitas vezes acontece isso. Chega lá no finalzinho da linha, vai separar uma sílaba,
separa de forma errada. Então, aí, a separação de sílabas é importantíssima, é um conhecimento necessário, essencial aí para a questão da escrita, né? Acentuação, tá bom? Escolha de registro, informalidade, gírias, marcas de oralidade. A escolha de registro tem a ver até com essa interpretação e compreensão de saber sobre os níveis de linguagem. Nós já tivemos uma aula sobre isso em variação linguística. Olha que usamos na redação também. Porque quando a gente compreende que a prova de redação do Enem é um ambiente formal de comunicação, de registro da escrita, então nós sabemos que nós vamos utilizar a linguagem em um nível formal, certo? Então nós não vamos utilizar marcas de oralidade, o uso de gírias, não é? Por quê? Porque se trata de um texto formal, certinho? Semântica, escolha vocabulário impreciso ou errônea. Aqui acontece uma coisa interessante, um fenômeno, né? Muitas vezes os alunos, na hora que vai escrever a sua redação, eu vejo isso na hora de corrigir, às vezes, alguns textos, ficam buscando florear muito o texto. Por exemplo, ai, professor, eu preciso usar uma palavra bonita, eu preciso essa ideia de usar palavras bonitas, palavras diferentes. Se você tem um conhecimento sobre palavras, né, de uso que sejam de uso formal, que atendam a essa exigência da escolha de registro e que o seu texto permita o uso, legal. Porém, a gente tem que atentar a essa ideia de, vou usar uma palavra diferente e tudo, e muitas vezes não se conhece o real sentido daquela palavra e utiliza aquela palavra de uma maneira errada, num contexto errado, tá bom? Então, essa questão semântica precisa ter atenção, tá? Então, atendendo a essas questões aí, vamos ter a competência 1, né, atendida. Vamos para a competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Aqui passa por aquela questão de leitura e interpretação que vem antes de tudo, por isso eu coloquei aquela listinha lá, leitura e interpretação antes da escrita, certo? Aí o que a gente vai fazer na competência 2? Delimitar o tema. Precisamos entender o tema, tá bom? Para não correr o risco de tangenciar o tema, falar só sobre um aspecto relacionado ao tema, tá bom? Apresentar uma tese, argumentos plausíveis e uma conclusão que apresente proposta de intervenção à discussão elaborada no texto. A gente só consegue fazer isso tudo aqui, que está aqui no segundo tópico, se nós delimitarmos o tema de maneira satisfatória. Se você tangenciar o tema, não adianta de nada você apresentar uma tese, mas essa tese vai ser relacionada não à abrangência do tema que está sendo pedido, mas só a um aspecto daquele tema, tá? Tangenciar o tema é isso, é você não falar sobre tudo que está sendo pedido, é você falar sobre apenas um aspecto relacionado àquele tema. Utilizar estratégias argumentativas, certo? Então, aí você vai relacionar o tema, as estratégias argumentativas plausíveis, de acordo, aí você vai utilizar, não posso utilizar os textos motivadores, você não pode plagiar, né? Mas ali vai te dar uma ideia também de qual vai ser o foco daquele tema, tá bom? Então, vamos pensar direitinho sobre essas questões, né? Por exemplo, quando a gente fala sobre, eu sempre cito esse exemplo do tema, se eu não me engano, do Enem de 2015, que foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E aí a gente pergunta às pessoas, eu lembro assim, perguntar a um colega, a um aluno, alguém assim, qual foi o tema da redação? A pessoa vai responder de primeira, o tema da redação foi violência contra a mulher. Isso é tangenciar o tema, tá? O tema foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira,
certo? Então, nós vamos refletir sobre a violência contra a mulher, mas vamos falar sobre a violência contra a mulher com foco na persistência dessa violência, que não é uma violência que só existe, como persiste, existe através dos tempos, e focando no Brasil, no contexto do Brasil. Então, já tive alunos que falaram, já vi redações, já passei no curso e já corrigi redações, alunos que falaram, por exemplo, sobre a situação das mulheres em países do Oriente, ou fizeram comparação das mulheres do Oriente com o Ocidente, tá? E não focaram, ou seja, falaram sobre a questão da violência contra a mulher, da violência de gênero, mas não falaram sobre a questão da persistência, o que o tema está pedindo, ou seja, tangenciaram o tema, tá? Então, muita atenção, às vezes sem querer a gente faz isso, são tantas ideias na mente, né? Então, as estratégias argumentativas vão ser exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações. Tudo isso vai nos ajudar a utilizar as estratégias argumentativas. Observem que aqui a gente já está falando dessa parte, ó, aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, tá bom? Então, os limites estruturais é aquele que eu mostrei no início, né, do texto dissertativo argumentativo, principalmente introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, compreender a proposta de redação e delimitar o tema, certo? Utilizar os conhecimentos das diversas áreas. Então, aqui vai nos mostrar que nós compreendemos o tema e temos um conhecimento abrangente sobre o tema, não um conhecimento superficial. Então, a gente faz alusões históricas, comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Tá certo? Vamos para a competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações. Isso é complexo e importante. Informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Lembrando que lá na sua tese vai ter que estar clara o seu ponto de vista. Como que você se posiciona diante daquele tema? É a primeira coisa que você tem que se perguntar, certo? Você acha aquilo positivo? Você acha negativo? Você é a favor, contra? Ou você vai fazer uma argumentação por contraste, por exemplo, você vai trazer pontos positivos e pontos negativos e demonstrar que há tanto pontos positivos quanto pontos negativos diante daquele tema, certo? Então, nós vamos ter uma apresentação clara da tese. É o primeiro passo, né? E você, tendo essa apresentação clara, você vai selecionar argumentos para sustentar, para justificar essa sua tese, seu posicionamento diante daquele tema. Encadeamento lógico das ideias, de modo que cada parágrafo apresente informações novas. Aqui é aquela coisa, ó, cuidado para não ser repetitivo. É isso? Falar de uma coisa num parágrafo, no outro parágrafo repetir aquilo tudo com outras palavras. Coerentes com o que foi apresentado anteriormente. Então, também não pode falar sobre uma coisa, se posicionar de uma forma num parágrafo, quando chega no outro parágrafo, parece que foi outra pessoa que escreveu, porque está totalmente diferente. Evitar repetições ou saltos temáticos, passar de uma coisa para outra, depois voltar, né? Então, tem que ter esse encadeamento lógico. Congruência entre as informações do texto e do mundo real, tá? Então não podem ser coisas que a gente invente, tire da nossa cabeça o que a gente acha, fantasiosas, tá? E precisão vocabular. Aí a gente já falou até na questão da semântica lá atrás, não é isso? Competência número 4, tá? Essa competência aqui é importantíssima também. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, quando a gente vai fazer esse processo de argumentação, nós temos que conhecer quais os mecanismos, quais as estratégias, quais os operadores argumentativos que nós vamos usar. Aqui, essa competência fala sobre coesão, certo? Sobre a superfície do seu texto. Então, nós vamos ter os elementos linguísticos aí em destaque, tá? Conectivos adequados e diversificados. E além de diversificados, diferentes conectivos, não usar o mesmo conectivo num parágrafo no outro, evitar fazer isso,
mas também adequados. O que significa usar esses elementos linguísticos adequados? Por exemplo, você está fazendo uma argumentação por contraste, que foi a que eu citei anteriormente. Você vai trazer pontos positivos e negativos. Então, vamos falar, por exemplo, sobre a questão, um tema que possibilite trazer pontos positivos e negativos. Vamos falar sobre a questão da saúde pública no Brasil. Aí você vai falar que tem pontos positivos, mas também tem pontos negativos, né? Pontos que precisam melhorar. E quando você vai falar pontos positivos e negativos, você vai trazer um ponto positivo em um parágrafo e discutir sobre ele, certo? E argumentar sobre ele, trazer os elementos importantes, dados, exemplos e os pontos negativos. E o ponto negativo você vai também exemplificar ou comparar, certo? Só que quando você vai fazer a argumentação por contraste, você vai ter que usar, quando você for introduzir lá o seu terceiro parágrafo, um conectivo que indique a diversidade. Você não vai poder utilizar um conectivo que indique soma, certo? Aí, quando a gente faz quando nós formos fazer um texto em que não vamos ter argumentação por contraste, aí sim, é por soma, então a gente usa os conectivos adequados, tá bom? Então, se você vai atentar aí lá na sua competência 2, no momento de delimitação do tema, você já tem que saber qual é o tipo de argumentação que você vai fazer, certinho? Expressões responsáveis por conectar ideias são os operadores argumentativos. Então, é essencial aí, isso é o que costura o seu texto, é o que deixa o seu texto amarradinho. Não são palavras soltas, não são parágrafos soltos. É um texto que tem ajuda naquela outra competência 3. Por quê? Porque é isso que vai operar para que aquele encadeamento lógico de ideias esteja bem organizado. Então, geralmente, se você erra a competência 4, você também vai errar na competência 3. Se você vai bem na competência 3, você também vai. Provavelmente é porque você foi bem na competência 4, certinho? Então, aqui nós temos os exemplos de alguns operadores argumentativos. E vamos para a competência 5, também importantíssima, muitas dúvidas sobre essas questões aqui da competência 5. Elaborar propostas de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Quando nós falamos de elaborar proposta de intervenção, a primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: proposta de intervenção é uma coisa, solução é outra, tá? Quando nós falamos de proposta de intervenção, né, sobre o tema que está posto aí na redação do Enem, nos vestibulares, geralmente são questões, problemas sociais, tá? Problemas sociais que estão aí há muito tempo perdurando na sociedade. E esses problemas, eles não são solucionados assim de um dia para o outro, como num passo de mágicas, tá? Então, o que você vai indicar na proposta de intervenção? A proposta de intervenção são caminhos que vão levar a a solução desse problema, certinho? E respeitando os direitos humanos, importante também, gente, vocês lerem, verem aulas sobre a questão dos direitos humanos. Pelo tempo não vamos conseguir falar agora, mas atentar muito aos nossos posicionamentos mesmo como pessoa, né? E na redação não pode ferir os direitos humanos de jeito nenhum, tá bom? A intervenção, como eu falei, é diferente de solução. Intervenção vai ser a sugestão de iniciativas, detalhar, então você vai detalhar aí na sua proposta de intervenção para você atender a quinta competência. Esses são os passos. Você vai dizer o que fazer, como fazer, os meios que você vai utilizar que são necessários para que essa iniciativa seja tomada, quem vai fazer, ou seja, os participantes, e os efeitos. O que isso vai gerar? No final, na última linha ali, você retoma um desses aspectos e explica um pouquinho sobre eles.
Por exemplo, os meios com que vai fazer. O meio você citou, você vai citar esses, o que fazer, como fazer, meios, quem fazer e os efeitos. E o que isso vai gerar, qual o impacto disso, tá? E aí depois você retoma um desses temas e comenta um pouquinho, tá bom? Um desses aspectos que você vai utilizar aí na competência 5, tá? Ação, o que fazer, agentes, quem, modo, os meios, efeitos, os impactos que você pressupõe, detalhar mais informações sobre um desses pontos, certinho? Então, obrigada, gente, pela atenção de vocês e eu espero, fico na torcida que vocês saiam muito bem, arrasem na redação do Enem, tá bom? Obrigada!